Começa o embarque do voo 2283 de Cascavel, no Paraná, para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na fila, 58 passageiros, que se juntariam aos 4 tripulantes que já estavam no avião. Um turbohélice ATR 72-500. Aqui o Sr. Nélvio e a professora Gracinda, pais da Eduarda. Eles adoravam viajar e dessa vez iam para São Paulo ver um show do Ney Matogrosso. Eles tinham mandado uma foto deles dentro do avião, 11h49 da manhã. E aí a minha mãe falou, né, pra gente, estamos embarcando agora, se cuidem, está vento frio, enfim, aquela coisa de que eles eram muito super protetores. Neste outro ponto, o agrônomo Yales e a esposa, Daniela. A Daniela, ela era fisiculturista e ela tinha 2 competições nos Estados Unidos. Então, eles estavam no voo Cascavel, São Paulo, Atlanta, nos Estados Unidos. Mas o ATR da Voipaz, que decolou às 11h58 da manhã do dia 9 de agosto do ano passado, nunca chegou ao destino. Rapaziada, olha o avião caindo, mano. Caindo o avião! Faltando poucos minutos para o pouso, caiu sobre a cidade de Vinhedo, a 80 quilômetros da capital paulista. Ninguém sobreviveu. Eu estava trabalhando, estava no intervalo, e eu entrei nas redes sociais. E eu vi que eles postaram que um avião havia caído. Eu falei, nossa, mas a mãe não mandou nenhuma mensagem. E aí eu comecei a ligar os pontos. Um próprio funcionário da Voipaz ligou para mim pessoalmente. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, só me diz uma coisa. O meu filho e a minha nora estavam nesse voo? Ele falou, olha, senhor Oswaldo, infelizmente sim. A queda foi uma das únicas, talvez a única, da história da aviação comercial no que se chama de parafuso chato, em que a aeronave vai girando e perdendo altura praticamente paralela ao solo, sem cair de bico. Num simulador de ATR na Áustria, poucos dias depois do acidente, este instrutor explicou ao Fantástico. Com tantos sistemas de proteção, tantos alarmes, um parafuso é um evento muito improvável. No trajeto do voo fatal, havia muita formação de gelo, comum na altitude em que os ATRs voam. Para as equipes de bordo da Voipaz, o gelo era sempre uma preocupação. Semanas antes do acidente, uma comissária que não quis se identificar tinha feito esse vídeo da porta de serviço, no mesmo avião que dias depois caiu. Ela deslacrava na parte de dentro, fazia um barulho de despressurização. As borrachinhas, acho que não estavam aguentando, né? Elas formavam gelo e ali não era para formar gelo, de jeito nenhum. Este ex-comandante de ATR na antiga empresa Trip e na Azul, e que na Voipaz atuou como copiloto, aponta que as condições da meteorologia no dia do acidente eram bem complicadas. E havia um boletim dizendo que naquele nível, para todas as aeronaves, ia ter gelo, muito gelo e mais gelo naquela situação, naquele momento. Mas ao contrário do que recomendam os manuais, o avião não baixou para derreter o gelo acumulado. E ao fazer uma curva na aproximação para pousar, já com a estabilidade muito comprometida, perdeu sustentação. E ainda, segundo os investigadores, o sistema de degelo foi acionado 3 vezes durante o voo. O avião tinha o prefixo PSVPB. Era chamado na Voipaz de Papa Bravo, por causa das 2 últimas letras, P e B. O comandante Almeida conhecia bem a máquina e os problemas dela. Então a questão do gelo é crítica para o ATR. Sim. Esse avião, então, não estava adequado para voar nas condições de gelo. Não. Nas muitas vezes em que voou no Papa Bravo, ele nunca viu funcionar direito o chamado boot, um sistema que, ao inflar, expulsa o gelo acumulado nas asas, e que teria sido crucial para evitar o acidente em Vinhedo. Ele funcionava momentaneamente, mas em questão de 1 minuto e meio, então você ligava, ele caía, se ligava, ele caía. Este mecânico, que também não quis se identificar, conta que horas antes da queda, mais uma vez, os sistemas que tiram o gelo das asas não estavam funcionando na aeronave. Ela perdeu estabilidade e o comandante tentou pousar. Pousou em Ribeirão Preto e levou a aeronave para o solo. Ele pediu para os auxiliares de mecânico levar a aeronave para manutenção, porque ela tinha tido problema no voo. Só que, segundo o mecânico, o comandante não registrou oficialmente a queixa. E assim, o Papa Bravo foi liberado para decolar. Seria seu último voo.
Eles voavam sob pressão. Não podia ficar colocando sempre pane na aeronave. Também em relação a essa pane, o Fantástico obteve o áudio de uma conversa que 2 funcionários da manutenção tiveram em setembro do ano passado, um mês depois da queda. Eles não sabiam que estavam sendo gravados. Apesar da má qualidade da gravação, é possível entender que um deles se diz arrependido de, por imposição dos superiores, não ter levado adiante o relato da falha que tinha sido detectada na madrugada antes do acidente. Ele busca uma justificativa. Tipo assim, foge, no meu cargo, foge da minha autoridade, foge. O colega sugere que ele junte provas para uma possível investigação. Por isso que a gente sempre usou aquela tática, ó, printa, manda pro seu celular, guarda isso daí. É uma sujeira que eu fico, cada dia que passa mais enojado isso daqui. Os problemas não eram só com o Papa Bravo. O comandante Almeida cita o caso de um ATR que ficou seriamente danificado ao pousar por engano numa pastagem em Rondonópolis, Mato Grosso, em 2016. Como não podia mais voar, a aeronave foi canibalizada pela própria Voipaz, que na época se chamava Passaredo. Reutilizar peças de aviões desativados não é proibido, mas segundo os funcionários, acontecia na Passaredo e na Voipaz com muita frequência e pouco controle. O que sobrou do avião está até hoje no aeroporto da cidade. Essas imagens são de ontem. E foi canibalizado, só ficou o charuto e a asa. Eles deixaram o avião liso. Mas a Voipaz só foi definitivamente proibida de voar em 24 de junho deste ano, 10 meses e meio depois do acidente. Tarde demais para as famílias das 62 vítimas. A Eduarda perdeu os pais. Com a partida deles, eu perdi uma função, que foi a função de filha. Então, eu perdi o meu suporte e passei a ser suporte, né? Eu tenho 2 irmãos mais novos, um de 21 e a minha irmã de 12 anos, que hoje eu, né, tenho uma função materna para ela, apesar de não ser a mãe, obviamente. O senhor Ari e a dona Ercília perderam o filho e a nora. Estavam no auge da vida deles, eles tinham tudo planejado, pretendiam ter 4 filhos e iriam começar a ter o primeiro agora, em 2025. O acidente, é claro, aconteceu com a Voipaz, mas nem o filho e a nora do seu Ari, da dona Ercília, e nem os pais da Eduarda sabiam que viajariam por essa empresa. Isso porque já fazia um tempo que a Voipaz não vendia mais passagens diretamente. O pessoal comprava da Latam, achando que voaria nos aviões a jato da Latam. Na reserva, havia uma pequena menção, operado por 2Z. 2Z é o código internacional da Voipaz, mas um passageiro comum não sabe disso. Só no cartão de embarque que aparecia o nome Voipaz, pequenininho, no canto, sem muito destaque. E até os passageiros chegavam e falavam, nossa, nós vamos voar nessa máquina aí, não é jato? Eu cheguei até a trocar, a virar meu crachá de não identificação, porque os passageiros vinham me indagar porque não era jato. Então eu falava, poxa, nós estamos voando um ATR que nós estamos fazendo serviço para a Latam. Em nota, a Latam diz que compartilha voos com mais de 25 companhias aéreas e que em todos eles, assim como no antigo acordo com a Voipaz, o passageiro é informado antes da compra qual é a empresa responsável e o modelo da aeronave que vai realizar o voo. Já a Voipaz afirmou que sua frota sempre esteve apta a realizar voos, seguindo exigências de padrões de segurança internacionais e que confia no trabalho do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Os parentes formaram uma associação. A gente quer saber detalhes, quer saber motivo, se houve culpa de quem e que a justiça seja feita de uma forma assim que isso não venha acontecer com outras famílias e com outras pessoas. Para mim, o grupo é uma forma tanto de apoio emocional, de compartilhamento de dor, de processos, quanto de luta e justiça. Um avião, ele não cai do nada. Então, para chegar a esse ponto, são várias falhas, uma série de negligências. Que negligências foram essas? Não se sabe exatamente. Por exemplo,
como foi a tomada de decisões na cabine que culminou no acidente. Eu gostaria de ouvir o voice recorder. O gravador de voz. O gravador de voz. Por quê? Porque ali está a verdade. Porque ali está a verdade. Não há previsão de quando vai ficar pronto o relatório final do CENIPA. Por enquanto, só os investigadores sabem o que aconteceu nos últimos minutos do voo 2283 da Voipaz.